Oi, gente, nesse vídeo aqui eu não vou ficar aqui ensinando sobre nada, tá bom? Como tem nos outros vídeos, né, que eu falo sobre mentalidade para emagrecer, que eu falo sobre, né, calorias, sobre carboidratos, gorduras, proteínas. Não, nesse vídeo daqui eu vou falar a minha experiência, né, como foi que eu consegui emagrecer recentemente, né, agora, 6 quilos em 15 dias, tá bom? Vou fazer o máximo para ser, né, bem resumida, mas, na verdade, né, eu participei de um desafio, tá bom? E não é desafio pago, nem nada disso, né? Quem já me conhece aqui sabe que eu já emagreci, né? Saí da obesidade, né? E fiquei mantendo o peso ali com low carb, com jejum intermitente. Porém, né, eu tava tendo muita dificuldade para manter o peso, tá? Com low carb, com jejum intermitente. Por quê? Porque final de semana eu acabava exagerando, né? E aí chegava durante a semana, eu tentava compensar ali, né? Com low carb, com jejum intermitente. E aí comecei a ficar com uma relação com a comida um pouco ruim, né? Eu comecei a observar isso. Mas só que como estava mantendo os resultados, né, não estava, né, me afetando tanto. Mas a partir do momento que eu comecei a observar, olha, já estou aqui na portinha do meu peso normal, né, que a gente tem um limite ali, né, do peso normal. Estou aqui na portinha indo para o sobrepeso, eu falei, não, vou precisar realmente, né, parar de ficar comendo besteira, né, parar um pouquinho, começar a focar mais na alimentação mais saudável. E aí eu aproveitei que eu já estava, né, seguindo alguns conteúdos sobre dieta carnívora, sobre o jejum prolongado, e comecei a perceber assim, olha, tá numa fase boa para poder colocar em prática. E aí, junto com outras pessoas que estavam com o mesmo objetivo, né, foi numa postagem de um médico muito bom, né, quem quiser depois me perguntar aí nos comentários que eu digo quem é, né, ele diz o protocolo todo gratuito mesmo, muito legal, nos comentários mesmo de uma postagem dele, a gente montou um grupo, tá? E nesse desafio foi exatamente assim, foram 3 dias, né, a gente comendo só carne e ovo, depois mais 3 dias, né, de jejum, que é jejum prolongado. Acho que a maioria dos que estavam ali, né, já faziam jejum intermitente, então já tinham uma certa adaptação, mas alguns não, tá? Mas eram 3 dias de carne e ovo, 3 dias de jejum prolongado, depois mais 3 dias de carne e ovo, e aí 6 dias de jejum prolongado. Eu não fiquei até os 6 dias de jejum prolongado, mas eu fiz 5 dias de jejum prolongado. E isso já tem mais de uma semana, tá? É porque aí eu já vou falando do resultado, como foi, né? Se eu conseguir manter esses 6 quilos nessa semana, e o que eu vou fazer daqui pra frente. Mas, né, fazendo esse protocolo direitinho, né? Eu consegui emagrecer esses 15 quilos. Ou 15 quilos o quê? Eu consegui emagrecer esses 6 quilos em 15 dias. Então, eu consegui emagrecer esses 6 quilos e outras pessoas no grupo também conseguiram emagrecer, né? Essa quantidade, assim, aproximadamente, né? Ali eu vi basicamente de 4 a 8 quilos. Acho que 8 quilos foi quem conseguiu mais em 15 dias. Gente, quando a gente fala de 15 dias, parece, né? Nossa, é muito, porque foi um tempo muito curto, né? E assim, uma quantidade de peso que às vezes a gente fala assim, nossa, é muito, né? Às vezes a gente demora muito. E aí eu sei que surgem algumas dúvidas, né, sobre isso. Não adianta, eu vou ter que ensinar, porque eu sempre, eu sei que surgem essas dúvidas, né? Surge assim, ah, Luísa, mas isso aí deve ter sido só água, né? Isso aí não deve ter sido nenhuma gordura de jeito nenhum. Só que assim, gente, se uma pessoa não tá comendo, né, a água ela não fornece energia, né? Então, assim, vai precisar usar a energia de algum lugar, né? Alguns falam assim, ah, mas aí vai usar o músculo. Muitas vezes a pessoa tem mais gordura mesmo, o corpo vai usar aquela gordura, tá bom? Eu poderia aqui explicar todos os processos metabólicos, mas não é o interesse do vídeo. O interesse do vídeo é mais falar sobre o meu resultado, né? Então, assim, não tem como a gente chegar e falar assim, ah, mas emagreceu mais, não foi, isso aí é só água, depois volta. Por quê? Porque se você senta, você levanta, né? Você passou esses dias sem comer, você continuou tendo suas atividades, até o seu corpo, né? Para poder funcionar, ele precisa de calorias. Eles buscaram essa caloria em algum local. E sim, a maioria das pessoas que participaram do grupo, tá? Vou mandar esse vídeo lá para eles também, para eles verem. Também tiveram bons resultados. Então, né, perceberam as roupas mais folgadas, percebeu que desinchou quando se olhava no espelho, além do peso, né? Porque eu já falei aqui em outros vídeos que eu não gosto de medir o progresso por peso, porque peso é uma coisa muito variável. E eu emagreci esses 6 quilos em 15 dias, né? E tem mais ou menos uma semana que eu fiz, tem mais de uma semana. E aí, quando eu me pesei, novamente agora, né? Porque a gente vai repetir o protocolo, eu ainda tenho algum peso aí que eu ainda posso diminuir, né? Eu ainda tenho gordura corporal, então eu vou continuar, né, vou fazer mais uma vez esse desafio.
eu percebi o seguinte, que a- as roupas, sabe, ficaram muito mais folgadas, e as meninas também comentaram isso, que as roupas ficaram mais folgadas, né? Eu percebi também que teve uma clareza mental maior, teve uma disposição maior. Nos primeiros 3 dias, né, do jejum, né, depois que a gente passou dessa fase de comer 3 dias carne e ovo, vinha os 3 dias do jejum, eu percebi que a gente ficou muito, assim, não só, não, foram variados, né? Porque tem individualidade, cada pessoa sentiu uma coisa. Vou falar de mim, né? Eu percebi que eu senti muito enjoo, senti um pouco de dor de cabeça, né? Me senti um pouco mal. Porém, depois, quando eu voltei a comer, né? Eu já não tinha mais aquele desejo tão forte por doce. Os outros 3 dias foram bem tranquilos, não tive aquele desejo. E quando eu repeti, né? Que eu fiz no final 5 dias de jejum prolongado, eu não me senti mal, não senti dor de cabeça, não senti enjoo, não senti nada disso. Agora eu sentia muita fome, vontade de comer, isso aí eu sentia, né? Mas também passava, a fome ela vem em ondas, né? Passava. E eu gostei muito dos meus resultados, né? Tanto é que eu tô com um short aqui que ele tava meio apertado. E aí foi bem legal porque quando eu comecei a fazer, eu não experimentei, deixei só para me pesar e para ver no final, né, como foi. Quando eu experimentei, ele tava meio folgado. E agora, como eu vou repetir o desafio, é capaz de eu ter que apertar esse short, né? Não sou de ficar aqui mostrando, né, como é que tá meu corpo, não, mas esse daqui eu vou mostrar pra vocês verem como é que tá o short agora. Tá vendo? Ele tava meio apertadinho. Já dá pra ver que ele folgou um pouquinho. E se eu continuar assim nesse desafio, provavelmente, né, vou precisar apertar esse short. Perder não, que eu gostei muito dele. Mas provavelmente eu vou ter que apertar esse short porque, né, vai diminuir a gordura corporal. Né? Além disso, né, da disposição, da clareza mental, né, além de ter sido um emagrecimento muito rápido, né, eu percebi realmente que eu fiquei bem e eu senti o sentimento de realização. Porque muitas vezes a gente acredita que para emagrecer vai demorar muito tempo, né? Muitas vezes a gente está ali fechado em uma estratégia, né? Eu não tô aqui querendo ser, eu sou a defensora da carnívora, do jejum prolongado, porque eu sei que cada um tem seu tempo, tem o seu processo, mas no meu caso, realmente os carboidratos sempre me prejudicaram muito, né? E hoje acompanhei várias pessoas também que, né, que queriam emagrecer, que muitas vezes chegavam com dietas assim, explicavam o que estava fazendo e tal, e chegava para mim e me dizia isso, olha, eu quando comecei a diminuir carboidrato, eu consegui emagrecer, eu consegui, de fato, consegui finalmente chegar ao peso que eu queria, finalmente eu consegui, né, diminuir as minhas medidas. E isso foi por conta da diminuição, principalmente dos carboidratos refinados, né, que tem ultraprocessados. Às vezes a gente fica ali comendo, né, bolinho, aquelas coisas de pacote, a maioria do que tem lá no mercado, né. Então, assim, é muito interessante que a gente começa a ter um sentimento de realização e de autocontrole da própria vida, né? Da gente perceber assim, poxa, eu realmente consigo resistir aos doces, né? Porque às vezes a gente vai, gente, de um ponto de vista somente mental, assim, né? Poxa, eu não consigo porque eu não tenho força de vontade, eu não consigo porque realmente é muito complicado pra mim, porque é muito difícil. E às vezes, na verdade, é porque a alimentação que você tá tendo de fato influencia que você sinta mais fome. Por exemplo, se você come muito carboidrato, sempre está tendo picos de insulina. Esses picos de insulina, eles te dão mais fome. Então você acaba sentindo fome mais vezes. E quanto mais você come esses doces ultraprocessados, mais vontade você vai ter de comer doces ultraprocessados, sabe? Então foi uma experiência muito legal, né? Foram 6 quilos em menos de. Não, foram em menos de 15 dias, porque acabou sendo um protocolo de 14 dias, porque eu não fiz os 6 dias finais, né? Fiz só 5 dias. Mas eu vou repetir, né, junto com o meu grupo. A gente já tá repetindo, já tá no primeiro dia. E provavelmente, né, depois que eu conseguir, de fato, né, chegar no peso que eu estava pensando e também com o corpo mais ou menos como eu estou pensando, eu vou continuar mantendo com low carb e jejum intermitente, porque eu acho que é uma estratégia muito legal para manter o peso. Agora, para emagrecer, estava um pouco difícil, porque eu não estava resistindo muito aos doces nos finais de semana, né? Resistindo muito assim, e estava um pouco complicado. Mas quando a gente alinha a mentalidade com a dieta legal, que combina com a gente, as coisas dão certo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Depois eu vou continuar explicando coisas. Se você gostou desse vídeo aí, você me fala que eu trago mais vídeos assim sobre experiência pessoal, tá? Um beijão, até o próximo vídeo.